Então, assim, essa conexão do adventismo com o ocultismo, com a maçonaria, cara, isso é muito forte, entendeu, pastor? Porque a gente vê, assim, que não é algo inofensivo. Não é algo inofensivo. Tá ligado com outras questões. Ellen White, ela tinha muito fortemente o espírito de Jezabel que dominava ela. Se você faz o paralelo entre ela e Jezabel, é arrepiante o negócio, né? Isso eu vou trazer rapidinho para vocês, está no volume 3. Olha que interessante. Porque assim, a gente vê Ellen White, aquele pouquinho de gente, mulher, dominando todos aqueles homens ali da igreja adventista, presidente da conferência geral, todo o povo, todos os homens líderes, ela dominava esse povo. Não é estranho? Hoje em dia, uma mulher dominar uma instituição religiosa seria algo já meio, né, insólito. Imagina naquela época que o machismo era muito mais exacerbado. Como que essa mulher conseguia fazer isso? Tá? E aí você começa a fazer o paralelo entre ela e o espírito de Jezabel, que é uma potestade, e é um negócio de louco. Olha isso aqui, ó. Jezabel perseguia as verdadeiras vozes proféticas de seu tempo. Ellen White perseguiu as verdadeiras vozes pastorais e proféticas de seu tempo. Lembre-se, ela escreveu o quê? Que todas as igrejas nominais estavam perdidas. Que Jesus, quando via as orações deles, olhavam para eles com raiva, com ódio. Ela dizia que o sangue das almas perdidas iriam recair sobre esses pastores dessas igrejas nominais. Ela tinha raiva e ela perseguia esse povo. Olha lá. Isabel protegia e sustentava falsos profetas. Ellen White protegeu e endossou falsos mestres como Guilherme Miller, Joseph Bates, Samuel Snow, Hiram Madison, etc. Jezabel possuía um espírito controlador e manipulador e liderava homens de alta posição em Israel. Ellen White possuía um espírito controlador e manipulador e liderava homens de alta posição da igreja adventista. Jezabel levantou postes ídolos a Baal. Ellen White possui um poste ídolo ou obelisco fincado em seu próprio túmulo. Jezabel levou o povo de Israel a falsos ensinos e a idolatria. Ellen White levou e ainda leva o povo cristão a falsos ensinos e a idolatria. Idolatria dela mesma, idolatria de anjos, como o arcanjo Miguel, sendo Jesus, né, etc. Jezabel levantou falsos testemunhos sobre Nabote, levando-o à morte para ardorosamente tomar a sua vinha. Ellen White levantou falsos testemunhos sobre denominações genuinamente cristãs para ardilosamente tomar os seus membros para si e para a instituição adventista, que é o proselitismo. Jezabel deturpou a religião judaica, levando muitos à falência espiritual. Ellen White deturpou a religião cristã e o verdadeiro evangelho, levando muitos à falência espiritual. Jezabel afugentou e amedrontou um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos, o profeta Elias. Ellen White afugentou e amedrontou grandes homens de Deus de seu tempo e ainda nos dias de hoje, por serem politicamente corretos e terem medo de expô-la por quem ela de fato é, uma falsa profetisa, líder de uma falsa religião. Hoje em dia, muita gente tem medo de falar, é uma falsa profetisa. Sem dúvida nenhuma. Politicamente correto. É ou não é? Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É terrível esse negócio. Então, esse gente... paralelo, pastor, é incrível, é ou não é? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que olhar o aspecto da Ellen White não como uma inocência, né? Afinal de contas, os escritos dela e não a Bíblia que sustentam a igreja adventista. Não é a Bíblia. A Bíblia para o adventista é só o ponto de contato, né? É só o ponto de contato. A grande questão é o escrito de Ellen White, né? Porque simplesmente, querendo ou não, ela sendo uma escritora inspirada, canônica, né? Porque não existe grau de inspiração o adventista. Porque assim, o Espírito Santo falava, Paulo quando fala dos dons espirituais na igreja de Corinto, ele diz, olha, ninguém que é movido pelo Espírito Santo vai dizer anátema Jesus, né? Então, ele se acreditava, tinha, né, a questão do Espírito Santo usar pessoas para trazerem uma mensagem direta, principalmente numa época em que não existe Novo Testamento, né? Então essa igreja continuava sendo exortada através de profetas, mas ao mesmo tempo que você tinha esse Espírito Santo, mas aquilo que essas pessoas falavam não eram
não era uma mensagem canônica, ou seja, aquilo não se tornou registro escrito para servir de meio autoritativo para toda a Igreja de Cristo. Já na escrita textual, né, você tem uma inspiração canônica, aquilo que vai determinar o que é a vara de medir, o que entra ou não como revelação divina. E é interessante, né? É muito interessante quando você estuda essas seitas do século XIX, né? O Adventismo, o Mormonismo, Testemunho de Jeová, que é posterior a todas as outras duas aí, como segue assim o mesmo caminho, né? Segue a mesma vereda. Você tem, né? Obviamente não tem as mesmas doutrinas, tem umas coisas malucas demais no mormonismo, mas parece muito. Parece. Entendeu? Parece muito, né? Tem uma conexão ali entre Joseph Smith e Ellen White, sabia, né? Sim. Ele se casou com uma parente de Ellen White, o negócio tem uma conexão forte. Tem, e você vê, assim, eu já entrei no templo Mormon aqui de Campinas, né? Quando foi o templo aqui em São Paulo, antes dele ser inaugurado, ele é aberto, né? Durante 2 semanas para visitação. E na época eu levei um grupo de pessoas para lá, para conhecerem, né? E depois nós distribuímos um folheto que veio dos Estados Unidos em português sobre o templo, né? Sobre os templos mormons, o que eles eram. E é interessante você ver o quanto de símbolo maçônico tem em todo o templo, né? É assim, uma coisa impressionante, né? Então, esses grupos parecem muito Adventismo, Testemunho de Jeová, parecem muito mormonismo, todos eles parecem muito mesmo nessa questão da maçonaria e na questão do ocultismo, né? Do uso do ocultismo. E não adianta tentar limpar, né? Passar aquela flanela, passar álcool para ver se tira a manchinha, porque a coisa é escancarada, né? É verdade. Pode falar. Não, é um bom ponto de partida para quem está na Igreja Adventista e quer, por curiosidade, né, investigar um pouco. Procure essas ligações, né, das seitas com a maçonaria, com o ocultismo. Você vai achar, com certeza, no mínimo estranho.